pessoal, bom dia, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai se dedicar à elaboração de alguns exercícios, agora que nós vimos sobre as famílias, o casamento, a união estável e a dissolução da sociedade conjugal, para que na próxima aula a gente possa passar tranquilamente para guarda, alimentos, tutela e curatela, ok? Muito bem, eu disponibilizei essas perguntas aí em documento de Word. Essas são perguntas que são utilizadas em concursos públicos e também na prova da OAB. Eu tomei aí o cuidado de alterar uma ou outra letra que continha alguma matéria que vocês ainda não tinham visto. Então, pode ser que se vocês jogarem essas perguntas na internet, tenha uma ou outra alternativa diferente, tá? Eu convido eles a abrir o documento de Word em que eu fiz as perguntas para que a gente possa trabalhar as respostas e as explicações de cada uma delas, ok? A primeira pergunta que eu disponibilizei é a seguinte: sobre o direito de família, assinale a alternativa correta. Letra A. De acordo com o Código Civil, cada cônjuge ou companheiro é aliado aos parentes do outro pelo vínculo de afinidade. Na linha reta, a afinidade se extingue com a dissolução da união estável ou do casamento. Na verdade, essa alternativa, eu já adianto para vocês, ela está incorreta, porque em linha reta é que o vínculo não rompe, e daí a gente fica sempre brincando em sala que sogra é para sempre, né? Letra B. A união estável pode ser integralmente equiparada ao casamento. Essa alternativa também é falsa, porque afinal de contas, apesar de ambos terem sido recepcionados como espécies de família pela nossa Constituição Federal, trata-se de institutos diferentes, com direitos e obrigações, principalmente obrigações, diferentes, tá? Os direitos agora nem tanto, já que o STF equiparou o cônjuge e companheiro na sucessão, conforme vocês vão ver comigo no semestre que vem. Letra C. As causas suspensivas da celebração do casamento podem ser arguidas até o momento de sua celebração por qualquer pessoa capaz. Essa alternativa, como vocês sabem, também é falsa, considerando aí o disposto no artigo 1524 do Código Civil, cuja redação é a seguinte: as causas suspensivas da celebração do casamento podem ser arguidas pelos parentes em linha reta de um dos nubentes, sejam consanguíneos ou afins, e pelos colaterais de segundo grau, sejam também consanguíneos ou afins. Lembrando que os colaterais de segundo grau, eles são os irmãos. Então, diferentemente do que está contido na alternativa C, não é qualquer pessoa capaz que pode arguir, não. E a letra D, segundo estabelece o Código Civil, é admissível a alteração do regime de bens mediante autorização judicial em pedido motivado de ambos os cônjuges, apurada a procedência das razões invocadas e ressalvados os direitos de terceiros. A letra D está correta em razão do princípio da mutabilidade justificada que nós vimos aí nas aulas anteriores. Número 2. É incorreto afirmar que, segundo o STJ, para fins de reconhecimento de união estável, é dispensável a coabitação. Essa letra está correta. O STJ, como vocês sabem, dispensa a coabitação para o reconhecimento e para a configuração de uma união estável, ou seja, não precisa que duas pessoas venham a morar sob o mesmo teto para que elas sejam consideradas como companheiros. Letra B. De acordo com o Código Civil, o menor que não atingiu a idade núbil poderá, depois de completá-la, confirmar seu casamento com autorização de seus representantes legais, se necessária, ou com suprimento judicial. Essa alternativa também está correta. Esse, inclusive, é o texto do nosso Código Civil. Dê uma olhada depois, como a gente falou nas aulas anteriores. Letra C. É obrigatório o regime de separação de bens para todos aqueles que possuam mais de 70 anos. Também é verdadeira, não apenas para aqueles que possuem mais de 70 anos, mas também para todos aqueles que se casarem observando a existência de uma causa suspensiva e para aqueles que necessitarem de suprimento judicial para se casar. O regime terá que ser o da separação obrigatória ou separação legal de bens. E a letra D, quando os nubentes forem obrigados a se casar no regime de separação de bens em razão da existência de uma causa impeditiva, ainda que esta venha a cessar posteriormente, o regime de bens não poderá ser modificado. Nessa pergunta a gente vê uma série de equívocos, né? O regime de separação de bens, ele não cabe para as causas impeditivas, e sim para as causas suspensivas. E em relação às causas suspensivas, sim, quando elas tiverem fim,
os cônjuges poderiam solicitar a alteração do regime de bens, tá? Então, essa alternativa ela tem uma série de problemas. Número 3, no tocante ao regime de bens do casamento. Número 1, durante a vigência do regime de participação final nos aquestos, o direito à meação é renunciável, cessível ou penhorável. Isso está incorreto, porque o direito à meação, tratando-se de um direito próprio do cônjuge, ele é irrenunciável, tá? Ele é impenhorável. Essa alternativa ela está incorreta. No regime de separação de bens, ambos os cônjuges devem contribuir para as despesas do casal na proporção dos rendimentos de seu trabalho e de seus bens, salvo estipulação em contrário. Essa alternativa está certa, como nós vimos na aula em que tratamos especificamente sobre o regime de separação de bens. Número 3. É anulável o pacto antinupcial se não for feito por escritura pública e nulo se não lhe seguir o casamento. Não. Como eu já falei com vocês, é nulo se não for feito por escritura pública e ineficaz se não lhe seguir o casamento. Número 4. A eficácia do pacto antinupcial realizada por menor fica condicionada à autorização de seu representante legal, salvo as hipóteses de regime obrigatório de separação de bens. Essa alternativa está correta. Então, eu estou perguntando na questão número 3, quais as afirmativas falsas. E vocês podem ver aí pelo vídeo que são as alternativas 1 e 3, portanto, letra A. A próxima pergunta número 4, assinale a alternativa correta. A união estável é a união informal entre duas pessoas do mesmo sexo ou entre duas pessoas do sexo diferente, configurada na convivência pública contínua e duradoura estabelecida com o objetivo de constituição de família. Essa alternativa está certinha. Ela, inclusive, é extremamente compatível com o disposto no Código Civil e na Constituição Federal, que apenas divergem dessa redação da alternativa porque tratam que união estável é a relação entre homem e mulher, mas nós já conversamos que o STF equiparou as uniões hetero e homoafetivas, permitindo o reconhecimento das uniões homoafetivas, tá? Letra B. Poderá ser convertida automaticamente em casamento somente após o transcurso de 2 anos de convivência. Não, de forma alguma. Para o casamento, a gente tem um ato aí muito formal, que depende de processo de habilitação e de manifestação dos cônjuges. A união estável, ela será união estável se os cônjuges não optarem por se casar ou não decidirem pela sua dissolução. Letra C, não exige deveres entre conviventes. Exige sim, e um dos deveres que eu vou trazer para vocês é o dever de lealdade. E letra D, é a união entre duas pessoas de sexo diferente, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecido com o objetivo de constituição de família. Pessoal, a letra D, ela está incorreta, porque como eu acabei de falar com vocês, nós tivemos o reconhecimento das uniões estáveis homoafetivas pelo STF, ok? A respeito do casamento, número 1, pode ocorrer entre duas pessoas do mesmo sexo. Número 2, em caso de moléstia grave de um dos nubentes, o juiz de casamento irá celebrá-lo no local onde se encontrar o enfermo. Número 3, haverá a presença de 6 testemunhas na hipótese de um dos contraentes não souber ou não puder escrever. Poderá celebrar-se mediante procuração pública com poderes especiais. E aí eu pergunto qual que é a alternativa falsa. A alternativa falsa, por óbvio, é a alternativa número 3. As 6 testemunhas, elas são exigidas no caso do casamento num culpativo. Beleza? Muito bem, vamos para a próxima pergunta. A nossa próxima pergunta é: considerando o Instituto da União Estável, letra A lei determina que a união estável deva ser estabelecida obrigatoriamente por escritura pública. Não, essa alternativa ela está incorreta. É possível que os companheiros façam uma escritura pública? Sim, e até optem por outro regime de bens que não da comunhão parcial. Mas, se porém eles estiverem em uma relação pública contínua e duradoura com o objetivo de constituir família sem escritura pública, não há problema nenhum. A gente está mesmo diante de uma família informal.
Letra B de bola. Ao lavrar uma escritura pública de união estável, deve o notário averiguar a real existência da situação relatada e especificar o regime de bens, bem como sua administração, de outras obrigações decorrentes da situação de convivência. Essa alternativa também está incorreta. Letra C. Ao notário é permitido, conforme sua apreensão dos fatos, lavrar a escritura pública de união estável embasada em declaração unilateral, de forma alguma, né? Letra D. Em decisão recente, o STJ decidiu que um relacionamento de 2 meses não configura união estável. E é verdade, nós trabalhamos isso em sala de aula, né? O caso de pessoas que moraram juntas por 2 meses porque estavam fazendo intercâmbio juntas e começaram a se relacionar. Uma delas pleiteou o reconhecimento da união estável e o STJ, de fato, decidiu que esse relacionamento não configuraria união estável. Próxima, assinale a alternativa correta sobre os regimes de bens entre os cônjuges e companheiros. Para as pessoas que se casarem com a inobservância das causas suspensivas da celebração do casamento, é obrigatório o regime de separação de bens. Certíssimo! Letra B. No regime de comunhão universal, integram a comunhão os bens recebidos por um dos cônjuges por sucessão, sendo ineficaz a oposição de cláusula de incomunicabilidade, de forma alguma. Essa alternativa está incorreta porque no regime de comunhão universal, comunicam-se os bens pretéritos e futuros em relação ao casamento, inclusive aqueles havidos por meio de sucessão, salvo cláusula de incomunicabilidade. Letra C. No regime de comunhão parcial, além dos bens adquiridos na constância do casamento, também integram a união os bens recebidos por um dos cônjuges por sucessão. Está errado. No regime de comunhão parcial, excluem-se os bens adquiridos por meio de sucessão ou por meio de doação. A modalidade adotada como padrão para as relações de união estável é o regime de comunhão universal de bens. Alternativa falsa. A modalidade, o regime regra hoje para nós, o supletivo, tanto no casamento quanto na união estável, é o regime de comunhão parcial de bens. Acerca dos novos arranjos familiares e da separação judicial, assinale a opção correta à luz do entendimento dos tribunais superiores da doutrina. Letra A. Embora decorram da união homoafetiva todos os direitos e deveres que emanam da união estável entre homem e mulher, essa união não é considerada entidade familiar. É sim, e nós já falamos sobre a manifestação do STF nesse sentido. Letra B. A emenda constitucional que suprimiu a necessidade de prazo para o divórcio e o sistema bifásico incorreu na revogação tácita da legislação infraconstitucional que versa sobre a separação judicial. Na verdade, não. Eu, inclusive, passei para vocês um texto do Rodrigo da Cunha, cujo título é o CPC de 2015 e a tentativa de ressuscitar a separação judicial. Eu expliquei que, na verdade, a separação judicial ela não deixou de existir, ela apenas deixou de ser obrigatória para que depois seja concedido o divórcio. Letra C. É juridicamente impossível que uma pessoa tenha 2 pais, um biológico e outro socioafetivo, e receba de ambos direitos relacionados a essa filiação. Essa alternativa ela está errada porque, como nós já conversamos nas primeiras aulas, nós trabalhamos com o princípio da afetividade, né? E em razão desse princípio, nós verificamos uma desbiologização do direito civil. Nós tivemos a valorização do afeto de modo a permitir que haja concomitantemente a paternidade socioafetiva e a paternidade biológica. E a letra D, a família eudemonista, resulta do arranjo familiar que busca a felicidade individual como propósito de emancipação dos seus membros. Essa alternativa está correta, a gente já conversou sobre isso também nas nossas primeiras aulas, quando falamos das espécies de família. Próxima pergunta, Rubens separou-se de fato de Betina em 2007. Casados desde 2004, não ajuizaram a ação de divórcio e Betina, em 2016, faleceu. Por ocasião do casamento, Rubens adotou o sobrenome de Betina. Diante de seu falecimento, Rubens, letra A, não poderá retirar o sobrenome de Betina administrativamente se vier a contrair novo casamento. Letra B, não poderá requerer judicialmente o retorno ao nome de solteiro, porque tal pedido deveria ser feito em ação de divórcio. Letra C. Não poderá requerer judicialmente o retorno ao nome de solteiro porque dependia da anuência do cônjuge. E letra D. Poderá requerer judicialmente o retorno ao nome de solteiro. Por que isso acontece?
porque o nome é considerado um direito da personalidade. A gente viu isso na aula em que falamos sobre a dissolução da sociedade conjugal. Então, se Rubens assim desejar, ele vai apresentar um pedido para o judiciário requerendo que volte a utilizar o nome de solteiro. Portanto, a letra D é a alternativa correta. Muito bem, para a gente já ir finalizando, Romário e Flávia estão noivos e desejam celebrar casamento. Para tanto, resolvem fazer um pacto antinupcial, levando em consideração os assuntos, assinale a alternativa correta. É nulo o pacto antinupcial se não for feito por escritura pública e ineficaz se não lhe seguir o casamento. Pelo pacto antinupcial, apenas é possível decidir acerca do regime de bens. Não, a gente consegue dispor, inclusive, algumas obrigações. É anulável a convenção ou cláusula do pacto antinupcial que contravém a disposição absoluta de lei. É nulo. Não é dada a possibilidade de realização de pacto antinupcial ao menor não emancipado. Tá? E também está incorreta. Então, a alternativa certa nessa questão é a da letra A. Por fim, no que tange ao direito de família, julgue os itens a seguir. Os maiores de 70 anos de idade podem se casar no regime de separação de bens, desde que com autorização judicial. Errado. Separação obrigatória, né? Mais de 70. As famílias poliafetivas são reconhecidas pela jurisprudência como entidade familiar. Não, nós já vimos na aula passada que não são nem pelo STF, nem pelo STJ e também não pelo CNJ. De acordo com a teoria eclética, o casamento é um negócio jurídico bilateral, sui generis, sendo um contrato quanto aos aspectos de sua formação e uma instituição no que toca ao seu conteúdo. Exatamente. Se vocês voltarem para as nossas primeiras aulas, quando eu falo das teorias institucionalista, contratualista e eclética ou mista, vocês vão ver que esse é mesmo o conceito. E, por fim, o casamento é indissolúvel nos termos da Constituição. Não, o casamento ele é dissolúvel. Ok? Bom, pessoal, é isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só me mandar um WhatsApp ou um e-mail. Eu estou à disposição de vocês.